Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar, na nossa terceira aula, falar sobre SPED, tá? Novamente. Agora só que a gente vai falar sobre SPED, da escrituração contábil fiscal, tá? Nessa terceira aula. Nosso objetivo inicial é compreender a sistemática do SPED e SF, okay? Como se processa essa obrigação acessória para as empresas, lucro real, lucro presumido, e quais são as obrigatoriedades, qual o prazo, enfim, dá uma geral em termos dessa obrigação acessória. Nosso conteúdo a gente vai iniciar pela definição do que seria cada uma dessas, aliás, do que seria a SF, a obrigatoriedade de apresentação, a geração do arquivo e outros tópicos de interesse relacionados à SF. Primeiramente, eu tenho que falar que existem, assim como a gente já viu nas outros tipos de SPED, nós vimos o SPED contribuições e o SPED fiscal, tá? O SPED contribuições, ele está relacionado a PIS, COFINS, certo? E INSS, para caso de empresas que contribuam com base no faturamento mensal. O SPED fiscal, que está relacionado para ICMS e IPI, especificamente. Aí, agora nós vamos entrar na escrituração contábil digital, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E hoje nós vamos falar sobre a escrituração contábil fiscal. A contábil fiscal, ela especificamente, ela trata da apuração e dos cálculos de apuração e pagamento, né, e dos cálculos do imposto de renda e da contribuição social. Ela tem uma ligação muito forte com a escrituração contábil digital, porque na contábil digital, a empresa vai enviar as informações contábeis dela durante aquele período, durante aquele ano. Na escrituração contábil fiscal, nós vamos utilizar algumas informações contábeis e informações fiscais, especificamente sobre imposto de renda e contribuição. Por que informações contábeis? O imposto de renda e contribuição, eles têm adições e exclusões de despesas, certo? Como já foi estudado em outras disciplinas. E essas informações a gente vai retirar das demonstrações contábeis da entidade, para poder fazer as devidas adições e exclusões que a legislação permite, certo? E também a compensação de prejuízo, caso a empresa tenha, ok? Então, essa é a ligação que tem entre a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal. Agora, falando especificamente do nosso tema, que é a escrituração contábil fiscal, vem a primeira pergunta, né? O que é escrituração contábil fiscal? Conceitualmente falando, ela é uma obrigação tributária, ok? Como a própria Instrução Normativa 1774 coloca, ela é uma obrigação tributária acessória. Lembre-se que a obrigação tributária principal e acessória. A principal em linhas gerais, é pagar o imposto. A obrigação acessória é declarar o imposto, ou seja, mostrar para o fisco como eu calculei, e ela é exigida no âmbito do imposto de renda e da contribuição social, que consiste na escrituração que compreende informações de natureza contábil fiscal, como a gente acabou de colocar, ou seja, informações contábeis do ponto de vista de adições e exclusões e informações fiscais para fins de cálculo desse imposto, ok? Então, qual é a base? Já que a gente sabe o conceito dela, né, o que seria, sim, e vale ressaltar, só para a gente... A escrituração contábil fiscal e a escrituração contábil digital, elas vêm substituir a, a antiga obrigação acessória DIPJ, que era a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ok? Com essas duas obrigações acessórias,
DIPJ deixou de ser obrigatória. Qual é a base normativa para essa declaração, né, para essa obrigação? É o decreto 6022 de 2007, que institui o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, a Instrução Normativa 1422 de 2013, que dispõe sobre a SF, e o ato declaratório do COFIS, 84/2018, que é o Manual de Orientação e Layout da SF, a Instrução Normativa 17.700, que dispõe sobre imposto de renda e contribuição especificamente, e o Decreto 1598 de 77, no artigo 8A e 8A. Aí agora vamos para ver quem está obrigado a informar a SF. Aliás, o que deve ser informado? Basicamente, são informadas operações que influenciem na apuração do imposto de renda e da contribuição. Tá? Dentre tais informações, é possível destacar o plano de contas contábil, vai aparecer, certo? Vai ser enviado. Os saldos das contas, no caso das PJs obrigadas a entregar SCD. Os saldos finais da SF do período anterior, para poder dar continuidade, né? O mapeamento do plano de contas contábil para as contas referenciais, o que foi adaptado do ponto de vista do plano contábil que é utilizado naquela empresa para atender as contas do plano referencial do SPED. Detalhamento de adições e exclusões, que é, no caso das empresas lucro real. Diferenças temporárias, que é a parte B do que seria anteriormente o LALU. E o demonstrativo de livro caixa, no caso das empresas lucro presumido. Quem está obrigado a declarar? Okay? Todas as pessoas jurídicas, que é bem taxativo a instrução normativa, são todas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar SF de forma centralizada na matriz. Se eu tenho uma empresa que tem 20, 30 filiais, eu vou enviar apenas uma SF com todas as informações da matriz e das 20 filiais, certo? Já para quem não se aplica essa obrigatoriedade, né? As empresas optantes do Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e fundações e as PJs inativas. Que vale salientar que as empresas do Simples, as MEs e EPPs, que são optantes, né? Elas enviam uma declaração específica, que é a declaração do Simples Nacional, específica para esse tipo de empresa. Então, não faz sentido eu enviar uma outra declaração com essas informações que já vão na declaração do Simples Nacional. As SCPs, que é o caso específico, né? A SCP é uma formatação jurídica, onde se tem a figura do sócio ostensivo e do sócio não ostensivo, certo? Que podem ser duas empresas, na maioria dos casos, e a SCP, ela, nesse aspecto, que ela vai ter que enviar a sua própria SF. Ou seja, não vai ser, apesar de ter um sócio ostensivo, que é um sócio como se fosse um sócio controlador, esse sócio controlador não vai enviar essa SF pela empresa que ele é dono lá. Ele vai enviar separadamente as atividades que foram realizadas na SCP e as atividades que foram realizadas na outra empresa desse sócio. E a SF, no caso das SCPs, ela é enviada separadamente. Se eu tenho 10 SCPs, eu vou enviar 10 declarações diferentes. Nesse caso, deverá informar o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o CNPJ de cada SCP. Vai ter os campos na SF onde você vai colocar essas informações. Quando a SF deve ser apresentada? Quais são os prazos para entrega, né? De forma geral, a regra geral, ela diz que o prazo de entrega é o último
dia útil do mês de julho do ano calendário seguinte. Lembre-se que é dia útil, não é o último dia do mês de julho, tá? Até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Porém, temos algumas exceções. A gente chama os casos especiais, que são em casos que a empresa tenha feito no decorrer do ano extinção, fusão, cisão ou incorporação. A operação, quando alguma dessas operações ela é realizada no período de janeiro, nos meses de janeiro a abril, certo? Qual o prazo para enviar? O prazo é o último dia útil do mês de julho do mesmo ano. Diferentemente da regra geral, que eu vou enviar em julho do ano seguinte, nos casos especiais eu vou enviar, nessa primeira situação, eu vou enviar em julho do mesmo ano que aconteceu o fato. Okay? Se o fato ocorreu entre os meses de janeiro a abril. Por exemplo, se a empresa teve uma fusão no mês de fevereiro, certo? No caso, fevereiro de 2021, ela vai ter até julho de 2021 para enviar a sua SF sinalizando que teve essa situação especial de fusão. Se a operação ocorrer nos meses de abril, aliás, de maio a dezembro, a regra muda. Ou seja, se de maio a dezembro acontecer uma cisão, fusão e incorporação, eu vou ter até o prazo do terceiro mês, até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Por exemplo, se acontece uma fusão em junho, tá, de 2021, qual vai ser o prazo para a empresa enviar a SF? No caso, junho, julho, agosto, setembro, certo? Ou seja, até o último dia útil do mês de setembro, essa empresa terá que enviar a sua SF para a Receita Federal, obrigatoriamente. Observe aqui que tem uma pequena diferença, né? De janeiro a abril até junho, até julho, no caso, e de maio a dezembro, terceiro mês subsequente ao mês, último dia útil do terceiro mês subsequente. E as multas, caso a empresa não venha entregar no prazo, certo? No caso de empresas do PJ do lucro real, para os contribuintes que apuram imposto de renda imposto de renda pela sistemática do lucro real, a SF é o próprio LALU da empresa, certo? E a não apresentação da SF nos prazos estabelecidos ou a sua apresentação com incorreção, omissão, acarretará uma aplicação de multa, tá? São previstas no artigo 8º, a linha A do Decreto-Lei 1598 de 1977. Vamos lá as regras, né, de multas. Multa por atraso, aliás, por não entrega ou atraso. Eu não entreguei ou atrasei. Qual vai ser a multa? 0,25% por mês calendário ou fração do lucro ou fração aí do lucro antes do imposto de renda e da CSLL do período a que se refere a apuração. Ou seja, 0,25 com base no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Essa é a multa, certo? Ah, eu atrasei 3 meses. 0,75. Ok? Ah, atrasei um ano. E assim sucessivamente. É 0,25 por mês ou fração. Ah, mas eu atrasei apenas 15 dias. Vai ser considerado um mês. Ok? Então vai ser considerado 0,25. Aí tem algumas limitações. Por quê? Imagina 0,25, eu demore muito a entregar, eu vou acabar a empresa gerando uma multa muito alta. Então, para evitar esse tipo de coisa, a própria Receita ela faz algumas limitações em relação à multa, ao valor da multa, né? O valor da multa é limitado a 10 mil, aliás, 100 mil reais, PJ,
no ano calendário anterior que auferiu 3.600.000. Se a empresa, no ano anterior, auferiu até 3.600.000, a multa dela máxima vai ser 100 mil reais. Ah, professor, mas eu fiz o percentual aqui pela quantidade de meses e calculei em cima do lucro, né? Do lucro antes do imposto de renda e da contribuição e deu mais de 100 mil. Beleza, tudo bem. Mas se ela só faturou até 3.600.000, essa multa pode ter dado 200 mil nesse caso, mas vai estar limitado a 100 mil, certo? É a multa máxima. E no caso das demais empresas, essa multa máxima vai ser 5 milhões de reais, ok? Para as demais empresas que venham a atrasar, o limite máximo. Porém, caso você entregue, né, em alguns determinados prazos, né, que a própria instrução normativa coloca, você vai ter redução, que está aqui nesse outro lado, que a gente colocou, essas 4 possibilidades. Em até 30 dias, prazo regular, você vai ter uma redução de 90% da multa. Okay? A multa por não entrega ou entrega em atraso. Se você entregar após 30 dias, no caso 31 dias, entre 31 e 60 dias, após o prazo, a redução vai ser apenas de 75%. Após 60 dias de prazo regular e antes de qualquer procedimento de ofício, certo? Antes que a Receita venha e emita alguma cobrança, você vai ter 50%. Se você enviar, você vai ter 50% de redução na multa. No prazo estabelecido em intimação fiscal, a sua redução vai cair para apenas 25%. Ou seja, você passou tanto tempo que a Receita fez uma intimação para você e te dando um prazo para você regularizar, okay? Essa situação. Regularizou dentro do prazo previsto na intimação fiscal, você vai ter uma redução máxima de 25% do valor da multa apurada. Assim, a gente normalmente orienta que não deixe chegar a esse último passo, tá? Esse último ponto aqui, que aqui é o mais prejudicial. Tente resolver o mais breve possível a questão da não entrega ou entrega em atraso. Okay? Caso da entrega em atraso, não tem muito o que fazer, né? A não entrega, você vai ter que resolver antes que venha uma intimação fiscal. É a multa por não entrega ou entrega em atraso. Em caso específico em que a empresa não tiver lucro líquido naquele período. Continua sendo aquele 0,25 por mês ou fração que a gente falou anteriormente. Então, entretanto, quando não houver lucro líquido, tá? Antes do imposto de renda e contribuição, ou seja, a empresa deu prejuízo naquele período, o que vai ser feito? Deverá ser utilizado o último lucro líquido informado, certo? Seja na SF anterior, e esse lucro líquido da SF anterior vai ser atualizado com base na taxa Selic até o final do período de apuração. Ou seja, eu entreguei em 2019, teve lucro bonitinho. Em 2020 eu não entreguei. Tá? Passou o prazo, eu não entreguei. Porém, em 2020 não teve lucro. Para fazer a aplicação dessa multa por não entrega ou entrega em atraso, nesse caso específico, eu vou ter que pegar o lucro que foi declarado em 2019 e fazer essa atualização que a gente acabou de falar aqui, com base na Selic, para poder fazer o cálculo do 0,25 por mês, ou fração. Okay? É uma possibilidade aí para evitar que a empresa venha sair sem uma devida multa, sem pagar uma devida multa por esse atraso. Dando seguimento, aí agora a gente vai falar de multa por apresentar a SF com omissão, inexatidão ou incorreção.
tá? É um pouco diferente. A gente acabou de falar, mas fala por não entrega ou entrega em atraso. Agora é multa por apresentar a declaração, apresentou no período correto, porém foi verificado omissão ou inexatidão ou incorreção nessa declaração enviada. O percentual de multa, né, é 3% do valor, okay? Do valor omitido, inexato ou incorreto. O valor da multa não pode ser inferior a R$ 100 e terá como base a diferença, no caso, para calcular esses 3%, terá como base a diferença do valor omitido, inexato ou incorreto, e não será devida se a PJ, aliás, eu vou calcular esses 3%, certo? Não vai ser sobre o lucro antes do imposto de renda e da contribuição, como foi colocado anteriormente. Nesse caso agora, vai ter como base a diferença entre o valor omitido e o correto, tá? A diferença entre esses valores, eu vou aplicar os 3% de multa. Aí a letra B, não será devida se a PJ efetuar as correções antes de iniciado qualquer procedimento de ofício, certo? Vai ter que ser, se eu fizer a devida retificação, antes de qualquer coisa, eu não vou pagar multa nenhuma. E será reduzido em até 50% se as correções forem efetuadas no prazo estabelecido na intimação. Deixei passar o prazo, a Receita fez a intimação fiscal. Quando eu consertar dentro do prazo que foi estabelecido na intimação, eu vou ter de 50% de desconto na multa, aliás, 50% de redução na multa que venha a ser apurada. Agora, nós vamos falar. Ok, gente? Então, ficou claro essa situação? Ficou, né? É bem detalhista, mas dá para a gente acompanhar legal. Pessoal. Então, no caso das demais PJs, tá? A gente falou basicamente aqui, aquela questão das multas seriam com base em empresas de lucro real. E os contribuintes apuram imposto de renda de outra forma, certo? Por qualquer outra sistemática, no caso do lucro presumido, por exemplo, que deixarem de emitir, de apresentar SF nos prazos, ou apresentar incorreção, ficam sujeitos às multas no artigo 12 da Lei 8218, de 1991. Aí eu deixo como curiosidade para olharem esse artigo 12 e verificarem quais são as penalidades para as demais PJs que não venham a entregar SF no prazo. Então, a multa por atraso, ela é gerada, calculada, certo? E é dado ciência à PJ no momento da transmissão extemporânea, certo? Quando você envia a SF em atraso, automaticamente o sistema já calcula faz a apuração do valor devido e para cada tipo de empresa tem um DAF, um código de DAF diferente, que é o 3624/2, que é para demais PJs, né, multa por atraso, e 3624/3, que é a multa por atraso na entrega de SF PJ lucro real. Como gerar SF? É a próxima pergunta. Aqui nós temos a geração inicia na empresa e no escritório contábil, né? Através das informações, caso a empresa tenha contabilidade interna, no próprio setor contábil da empresa. Se a empresa terceiriza os serviços de contabilidade, vai ser no escritório de contabilidade. Ele vai gerar as informações em arquivo TXT, vai ser baixado o programa do PVA, certo? Que é o programa validador de assinatura da SF. Fez-se a validação aqui, nessa etapa,
eu vou transmitir para a Receita Federal esse arquivo TXT assinado, protegido, tá? Também para os servidores da Receita Federal, onde ele vai ser processado e vai ser cruzado as informações para ver a correção, a validade das informações. E nós temos o layout da tela inicial do programa, né? Da SCF, a interface. Temos os menus aqui em cima, onde você vai fazer toda a movimentação. Aqui, as escriturações que foram importadas os registros que foram efetuados. Você vai abrindo aqui, vai verificando. E tem a questão da validação e envio, ok? A recuperação da ECD do período, né? No caso aqui eu estou falando de ECD, não ECF especificamente. Lembra que lá no início eu falei que uma complementa a outra. Então eu tenho que recuperar a ECD para poder fazer a ECF. No caso da... Eu tenho a obrigação de recuperação, no caso de empresas lucro real e presumido, certo? No caso de empresas presumidas, quando elas são obrigadas a enviar a ECD, PJs imunes e isentas obrigadas a entregar a ECD, também eu tenho obrigação, certo? E tem a questão da indicação, tem que verificar a indicação onde está dizendo, né, dentro do arquivo, né, que ela é de qual tipo de empresa ela é, né? Se ela é imune e isenta, vai ter um C lá para mostrar. Aí a ECD a ser recuperada na ECF deve ser aquela transmitida ao SPED ativa na base, ao ECD ativo na base. Aquela última que você enviou, tá? Se teve alguma retificação, também você tem que pegar a última sempre. No caso, o programa SCF exige a recuperação de tantos arquivos quantos forem necessários para poder viabilizar as informações necessárias para poder lá poder gerar a SF corretamente. No caso, a recuperação da SF, agora especificamente, ela é obrigatória para as PJs lucro real, em que o indicador de início seja 0 ou 2, né? 0 quando a empresa é regular, PJ regular, e 2 quando for remanescente de cisão ou incorporação. A verificação não se recupera, da não recuperação ocorre no momento da transmissão da SF. Ele vai fazer a validação e na transmissão o próprio sistema vai falar, olha, você não recuperou, você deve recuperar mais alguma para poder validar corretamente o arquivo. Aí a assinatura dessa SF, assim como as outras, né? A assinatura obrigatoriamente vai ser via certificado digital, seja certificado digital pessoa, no caso da empresa, ou do seu representante, né? No caso específico da SF, ela deve conter no mínimo duas assinaturas, a do contador e a da PJ, no caso do representante legal da pessoa jurídica, né? Devem utilizar para essa assinatura o SPF, o pessoa física ou SPF. E poderá ser um EPJ ou um SNPJ também utilizado, ou um pessoa jurídica ou um SNPJ diferente, via procuração eletrônica, ou um pessoa física ou um CPF de representante legal ou procurador. Aí, uma observação, né? O contador também deverá assinar como responsável, desde que indicado para tal. Portanto, deverá realizar duas assinaturas, caso ele seja o responsável legal pela empresa. A SF deve conter, no mínimo, duas assinaturas. No caso das imunes e isentas, desobrigadas a enviar a ECD, somente será exigido a assinatura do representante legal. Aí vem a pergunta, né? É possível retificar? Sim, é possível.
você tem um prazo de até 5 anos, você pode retificar, tá? Fazer uma retificação ou mais. É claro que quando você faz várias retificações de uma SCF anterior, isso acaba despertando para a Receita Federal algum indício, né, que você tem algum problema ali naquela escrituração que você enviou. Aí como se dá, né? A retificação ela se dá através da substituição. Você envia uma nova SCF e substitui integralmente a anterior para todos os efeitos. Não é aceito a retificação parcial, ou você retifica tudo, manda o arquivo novamente completo. Não necessariamente você vai mudar tudo, você vai manter o que está correto e vai alterar apenas o que você verificou que está incorreto. E independe da autorização. Você pode retificar sem problema nenhum. Não retificação. Não é aceita a retificação para mudança de regime, por exemplo, mudando de regime do lucro presumido para o real ou do real para o lucro presumido, certo? Não é permitido. Se a SCF retificadora alterar os saldos da parte B do ELALU ou do ELAX, a PJ deverá verificar a necessidade de retificar as SCFs de anos calendários anteriores. Tá? Tem que verificar a uniformidade da informação para poder. Às vezes você precisa, quando retifica uma, você vai ter que retificar todas as outras na sequência. Acontece. Então, tem que ter todo um cuidado para mandar da primeira vez e mandar corretamente. Aí a retificação da SCF e da SCD a PJ deverá entregar a SCF retificadora para, sempre que apresentar, SCD substituta. Ou seja, mexi na SCD, obrigatoriamente eu tenho que retificar a SCF, que altere as contas no caso de saldos contábeis. E no caso de lançamentos extratemporâneos, que alterem a base de cálculo da imposto de renda e da contribuição, no ano calendário anterior, a PJ deverá retificar a SCF desse ano utilizando os ajustes necessários, por adições e exclusões. Caso a SCF retificadora altere valores da apuração de imposto de renda e contribuição já informados na DCTF, também a empresa deverá apresentar a DCTF retificadora e com as devidas alterações necessárias. É possível acessar uma SCF apresentada? Sim, a SCF pode ser acessada pelo ambiente SPED via ReceitaNet BX. Para tanto, é necessário o usuário autenticado com certificado digital. Não é qualquer pessoa que pode acessar a escrituração contábil fiscal, tá? Recuperação do recibo. O recibo da transmissão da SCF pode ser obtido pela PGE com a funcionalidade escrituração / recuperação de recibo de transmissão, caso você venha a perder de alguma forma. Aí outros tópicos interessantes, né, de interesse. Transformação de PJ, né, no caso, a transformação não é considerada como um evento que requeira interrupção do período de apuração, tal qual se observa com a incorporação, fusão, por exemplo. Ou seja, eu só transformo aquela empresa. Eu não incorporo ela a ninguém, nem faço uma fusão, nem divido essa empresa. Aí, havendo transformação no ano calendário, não será, aliás, será apresentada uma única SCF, compreendendo todo o período, sem qualquer indicação de situação especial. Essa é a lógica, tá? No caso. Aí a SCF perde Kombi, né? O que é perder Kombi? Nada mais é do que perder Kombi é uma declaração que você faz compensação de débitos com créditos que você tenha, créditos fiscais. Tá? E somente serão o pedido de restituição e a declaração de compensação relativos aos saldos negativos de imposto de renda e CSLL somente serão recepcionados pela Receita Federal
depois da transmissão da SCF, no qual se encontre demonstrado o direito creditório, ou seja, o direito a ter aquele crédito e a utilizar para alguma compensação. Então, pessoal, é essa a nossa aula, eu agradeço. Assim, nós finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado e boa noite a todos.